Olá pessoal, seja bem-vindo de volta ao meu canal. Eu sou a Abinava, fui diagnosticada com autismo, TDAH e transtorno do processamento sensorial há um pouco mais de um ano atrás. Hoje eu vou falar com vocês sobre burnout autista, ou esgotamento autista, ou como tem muitos sites em inglês também se referindo como regressão autista em adultos. E o tópico de hoje, ele é um tópico que ele é pouco falado, é pouco estudado, mas ele, na verdade, é muito comentado na comunidade autista internacional. Eu não encontrei muita coisa em português, mas encontrei bastante coisa em inglês. E para mim esse foi um assunto muito importante, porque eu descobri que é exatamente o que eu estou passando na minha vida nesse último ano. Eu acabei encontrando muita coisa em inglês falando sobre a regressão autista em adultos, coisa que eu não encontrei nada em português falando sobre isso. Se fala muito sobre crianças, né? Mas sobre adulto, eu não encontrei realmente nada em português. Em inglês tem bastante opção, então eu vou deixar alguns links também das pesquisas, dos artigos que eu encontrei. Na verdade, tem apenas uma pesquisa que foi feita pela doutora Dora Rainmaker. Ela diz que o burnout autista é uma questão antiga, subestimada e urgente. Acredita-se que ela tem a ver com um grande número de suicídio na comunidade autista, principalmente nos autistas de nível 1 de suporte. E por isso ela diz que é algo urgente que precisa ser estudado e ter mais pesquisa sobre, para disponibilizar maior ajuda, né, para as pessoas que estão passando por isso. A definição que foi criada durante a pesquisa da doutora Dora Rainmaker foi que o esgotamento autista é uma síndrome conceituada como resultante de estresse crônico da vida e uma discrepância entre expectativas e habilidades sem ter suporte adequado. É caracterizada por exaustão generalizada e de longo prazo, normalmente mais de 3 meses, perda de função e tolerância reduzida a estímulos. Por ter pouca pesquisa sobre isso e tem muitas pessoas no espectro passando pelo burnout autista, autistas do mundo inteiro estão utilizando a hashtag Autistic Burnout nas redes sociais para chamar atenção para essa condição que é pouco estudada, pouco pesquisada, mas que tem muitas pessoas no espectro passando por isso, desde pessoas adultas até adolescentes e inclusive crianças. Então, a maioria das coisas que eu vou falar aqui eu peguei da pesquisa da doutora Dora Rainmaker. Então, é um estudo de 2020, então é muito recente. E também peguei algumas coisas de relatos de autistas adultos que estão passando por isso e que eu percebi que tem muito a ver com o que eu estou passando também, o que eu estou sentindo. Mas a maioria dos dados são dessa pesquisa. Eu vou deixar o link da pesquisa na descrição, assim como eu encontrei mais alguns vídeos no YouTube, onde a doutora Dora Rainmaker mesmo fala sobre o burnout autista. E alguns outros artigos e textos de autistas adultos também, todos estão em inglês. Para aqueles que não falam inglês, tem uma extensão nos navegadores da internet que você pode instalar, que é do Google Tradutor. Você instala essa extensão e ele traduz aquela página, ou ele traduz uma frase ou palavra, o que você preferir. Ele não traduz perfeitamente, mas ele traduz assim bem razoavelmente, dá para entender bastante coisa, dá para pegar o principal, assim, geralmente quando tem algum erro, alguma coisinha ou outra, mas é bem tranquilo de conseguir entender o que foi escrito usando essa extensão do Google Tradutor. Quais são os sintomas do burnout autista? Exaustão crônica. Ela pode causar sensação de exaustão física e mental, mesmo depois de longos períodos de descanso e de sono adequado. E como uma pessoa está passando pelo burnout autista, ela pode se sentir incapaz de lidar com as tarefas do dia a dia. As tarefas do dia a dia, elas ficam mais pesadas e mais difíceis de fazer.
pessoas no espectro já têm, né, uma maior dificuldade do que pessoas neurotípicas para fazer tarefas do dia a dia, como limpar a casa, como cuidar de si mesmo, como preparar uma refeição. E essas coisas acabam sendo ainda mais difíceis. Pode ter maior dificuldade de concentração e de lembrar de tarefas que precisam ser feitas. Mudança de humor, ela pode causar mais irritabilidade, maior ansiedade, trazer maior tristeza e desesperança. Pode trazer maior dificuldade de conseguir regular as emoções, né? Então pode trazer mais crises de meltdown. A pessoa tem a sensação de que tá, tipo assim, tendo crises constantes, que foi o que eu tive, né? Quem viu meu primeiro vídeo falando do diagnóstico, lá eu falei que eu tenho a sensação que eu tava 2022 inteiro em crises de meltdown e shutdown, meltdown e shutdown. E eu nunca fui uma pessoa de chorar muito. Quando eu chorava, geralmente era por crise mesmo, né? Por crise de raiva. E eu não chorava muito, sim. E hoje em dia eu tô chorando por tudo. Tudo. Qualquer coisinha que falo pra mim, eu tô chorando. Tipo, tô com o meu emocional realmente todo abalado. E dentro dessas mudanças de humor tem essa sensação de sentir, tipo, que está emocionalmente instável, né? Ou imprevisíveis emocionalmente, assim. Eu percebo que é bem isso que eu tô tendo, assim, esse último ano. Perda de habilidades, de funções executivas, cognitivas, perda de memória, maior dificuldade na fala e na comunicação. Alguns até perdem a habilidade de falar durante este período. Perda de habilidades para lidar com situações difíceis. E perda de capacidade de conseguir fazer as coisas que antes conseguia fazer. Que tem sido o meu caso, né? Antes eu conseguia andar na rua tranquilamente, eu conseguia ir no mercado, eu conseguia fazer várias coisas que agora eu já não tô conseguindo mais. Então, as perdas de habilidade é quando a pessoa no espectro começa a perder as habilidades que tinha adquirido antes. Isso pode ser diversas, é diferente para cada autista, né? Assim como o autismo é diferente para cada autista. O espectro é muito grande, cada pessoa experiencia de uma forma diferente, né? Assim como as perdas de habilidade também. Então, pode ter pessoas que percam habilidade de fala, de se comunicar. Eu percebi que a minha fala afetou também. Eu nunca tive uma facilidade com a fala, sempre foi algo assim que me trouxe muito estresse e dificuldades. Mas eu percebi que eu comecei a gaguejar mais, eu comecei a enrolar um pouco mais assim as palavras para falar também. Então tem muitos relatos de pessoas que começam a ter dificuldade de cuidar de si mesmo, de realizar tarefas diárias, habilidades sociais. Isso pode ser muito assustador, né? Porque parece que a gente está regredindo. E essas perdas de habilidade também elas podem acontecer de forma gradual ou repentina e afetar em diferentes graus. E essa perda ela pode ser temporária ou ela pode ser permanente. E também tem muitos casos onde ela é temporária, mas ela não volta totalmente da forma que era antes. E a perda de habilidade, eu acho que é um dos sintomas assim que é o mais preocupante, é o que traz assim, acho que mais dificuldade de lidar com a situação. E essa é uma síndrome que pode afetar muito o emocional, né, da pessoa que está passando. Eu, por exemplo, eu percebi assim que eu estava passando por um luto assim também. Passei pelo luto da perda do meu pai, mas também por mim assim, porque eu não sou a mesma pessoa que eu era há alguns anos atrás. Perda de interesses. Então, é comum a pessoa perder interesses em atividades que antes gostava, do que costumava fazer e que trazia prazer e satisfação. Durante esse período é capaz a pessoa, tipo, ficar meio desmotivada e apática com essas atividades, né? Então, até os interesses especiais que pessoas autistas têm, acaba perdendo um pouco de interesse.
Eu com certeza estou passando por isso também. Deixei a arte um pouco de lado, assim, e tô me concentrando mais realmente em aprender sobre autismo e estudar e tentar entender o que tá acontecendo comigo, né? E eu percebo que essas definições da síndrome de burnout autístico tem muito a ver, assim, com o que eu tô passando nesses últimos meses. Sensibilidade aumentada. Então, essas pessoas acabam tendo baixa intolerância aos estímulos sensoriais, às sobrecargas sensoriais e mudanças. E também maior dificuldade em socialização, né? Então, as pessoas no espectro, elas podem se tornar ainda mais sensíveis aos estímulos sensoriais, né, como luzes, sons, texturas e odores. Elas acabam tendo mais dificuldade de filtrar e processar esses estímulos, podendo se sentir sobrecarregado mais facilmente. Então, por exemplo, eu tenho transtorno de processamento sensorial e eu percebo que eu tive a audição muito aumentada nesses últimos anos, assim. O que tem sido bastante difícil, né? Coisas que eu conseguia tolerar antes eu não consigo mais tolerar. O barulho de trânsito se tornou algo insuportável para mim e é algo que tá afetando muito a minha vida, né? Tá afetando muito a minha independência. Não é só o fato de sair de casa, mas também tem afetado, tipo, estar em casa com barulho de trânsito. Também eu percebo que aumenta muito meu nível de estresse, diminui meu nível de energia por causa do estresse causado pelo barulho. Os ruídos dos eletrodomésticos também se tornaram algo assim que é muito difícil de conviver. Então, assim, pra mim até o tomar banho tá sendo difícil por causa que o barulho do chuveiro tá sendo demais, o barulho da água batendo no chão tá sendo muito alto, o barulho da água caindo pelo ralo, coisa que muitas pessoas nem percebem, né? Nem se atentam em nada disso, assim. E tem sido, assim, uma coisa muito estressante pra mim. As dificuldades sociais. Então, ela pode achar mais difícil de se comunicar com as pessoas durante esse período. A ressaca social aumentada, né? Maior dificuldade de estar entre pessoas e também precisar de mais tempo para conseguir se restabelecer depois de uma atividade social. Por exemplo, eu antes, quando eu me socializava com pessoas, assim, eu precisava de algumas horas, às vezes um dia de descanso. Hoje eu já tô precisando de mais tempo, eu já tô precisando de uns 2, 3 dias de descanso. Depois de me socializar com bastante pessoas. Então é bem comum que nesse período quem esteja passando por isso se isole mais e eu preciso de mais tempo sozinho para poder se recuperar. Aumento de comportamentos autistas, como, por exemplo, precisar fazer mais estereotipias, né, mais stims, e ter o aumento na frequência dos meltdowns e dos shutdowns. E causas? Bom, durante a pesquisa, a doutora falou que eles realmente não sabem a causa, né, a causa disso, mas ela reuniu as principais causas do que ela perguntou para esses autistas adultos e são essas as causas que ela encontrou e também que eu encontrei em alguns outros sites. Ele pode ser desencadeado pelas demandas da vida cotidiana, pela necessidade de lidar com elas como sendo um indivíduo autista. Pessoas no espectro autista muitas vezes têm dificuldades de comunicação social, de interação social, sensibilidade sensorial, o que pode levar a um nível elevado de estresse, ansiedade, além de falta de compreensão e de apoio adequado. Isso tudo pode contribuir para o esgotamento autista e a expectativa externa, que superam cronicamente as habilidades para atendê-las, o mascaramento crônico, que é a luta que as pessoas autistas têm para se passar por uma pessoa não autista, a repressão dos comportamentos autistas, a hipersensibilidade e a dificuldade de lidar com o excesso de estímulos ao seu redor, a inércia autista, que é outra coisa que eu não achei nada em português, então eu tô pensando no próximo vídeo falar sobre isso, porque é algo que eu percebo que acontece muito em mim.
né, que é a dificuldade de parar uma atividade que eu percebo que me desgasta bastante. E racionalização extrema, né? Parece que principalmente as mulheres autistas, elas têm uma tendência de racionalizar, principalmente enquanto está no momento de socialização, né? Essa dificuldade de socializar e de entender conversas é um processo que traz um certo esforço para pessoas autistas e que isso também acaba trazendo um desgaste energético. E a incapacidade de se recuperar com rapidez de situações de tensão e se esforçar para atender expectativas. Mudanças, o estresse de mudanças e outras causas externas de estresse. Então, por exemplo, o início de colegial, o início de faculdade, mudanças de emprego, mudanças de cidade, passar por momentos traumáticos e também apenas o excesso da demanda do dia a dia, assim. E que no burnout normal é causado geralmente por excesso de trabalho, no burnout autista pode também ser causado pelo excesso de trabalho, mas tem todos esses outros fatores estressantes juntos, né? Então, às vezes, a pessoa pode nem estar trabalhando e estar passando por isso, né? Pra mim, eu percebi que veio com alguns sinais antes e que foi se agravando com o passar do tempo. Então, eu comentei da inércia autista, né? Que é a dificuldade que a gente tem de iniciar uma atividade ou de parar aquela atividade. E eu percebo que, para mim, principalmente, a questão de dificuldade de parar uma atividade, ela foi me trazendo exaustão, esgotamento por um tempo, sim. Então, por exemplo, na época que eu comecei a fazer os roteiros pro canal do YouTube, o que eu estava fazendo no meu site, onde eu estava escrevendo, né, os posts do meu site, do blog que eu tenho lá. Quando eu começava a fazer, eu não conseguia parar, né? Então eu começava a fazer, quando eu conseguia me concentrar, eu queria ficar concentrada naquilo. E tem algumas questões nisso, né? Eu acabo ficando muito numa atividade, às vezes 12 horas sem parar, ou 16 horas sem parar. Onde eu começava a escrever algo, ou a editar o site, ou a editar vídeo, logo cedo, assim, de manhã. E às vezes eu ficava até de madrugada, né? Então, assim, às vezes eu não queria nem parar pra comer. Não queria, tipo, se eu ia no banheiro, assim, com a minha mente focada naquilo, sem querer me distrair com as coisas ao redor para conseguir voltar para aquilo. E eu passava muitas horas seguidas, assim, fazendo aquela atividade. E eu produzia muito num dia, mas no outro dia eu tava acabada, e eu precisava descansar. E esse descanso não era só de 1 dia, 2 dias, acabava sendo de 4, 5 dias. E daí, cada vez que eu ia fazendo isso, eu percebia que o período de descanso, ele acabava aumentando. E então, eu fui percebendo que eu quando eu tava nessa época ainda, eu já comecei a pensar, será que isso é esgotamento, né? O fato de eu fazer muita coisa no dia e depois precisar de 3 dias de descanso. E eu percebi que isso é muito comum nas pessoas com autismo, né? Essa inércia, essa dificuldade de conseguir parar. E isso vai levando à exaustão, né? E daí, com certeza, o que mais mexeu comigo para eu entrar nessa crise, né, de burnout foi a perda do meu pai e a perda de cidade, né? Porque foi assim que eu cheguei aqui em Cascavel que eu comecei a experienciar isso. Mas eu já tinha reparado que a minha audição já estava aumentando, né? A minha sensibilidade auditiva já estava aumentando com a pandemia. E eu acho que também eu coloquei muita pressão em mim também depois. O fato de eu precisar fazer a coisa acontecer, porque eu não tinha mais meu pai para me ajudar financeiramente, porque ele sempre me ajudou financeiramente. Apesar de eu ter trabalhado e trabalhar desde a minha adolescência, foram poucas as vezes que eu consegui trabalhar e recebendo algo que eu conseguiria me sustentar. E das vezes que eu consegui, eu tive burnout. Então, não, essa não é a primeira vez que eu tenho burnout. Eu já tive burnout em 2010.
numa época que eu estava trabalhando com programação, que era um trabalho assim que no início eu adorava as pessoas com que eu trabalhava, era um ambiente assim, as pessoas eram muito queridas, nosso chefe era muito querido, então era um ambiente gostoso de se trabalhar, mas era um ambiente que também era estressante, né? Era uma sala com 200 pessoas e também era uma demanda muito grande, assim, onde a gente fazia programação pro banco, eu fazia programação COBOL na época. E quando o banco pedia urgência, a gente tinha que terminar o programa, né? Não tinha como não terminar. Então, assim, nossa, teve várias vezes que eu fiquei até 5 horas da manhã para terminar o programa. Tinha vezes que a gente não tinha fim de semana. E eu lembro, eu trabalhei 2 anos e meio com isso. E eu lembro que quando deu 2 anos, eu já não estava mais conseguindo programar. Eu estava tendo aquele brain fog, aquela névoa na mente, né? Onde eu já não conseguia mais acessar aquelas informações que eu precisava. Tipo, eu tinha estudado, eu já tinha feito aquilo antes e eu não estava mais conseguindo fazer. E chegou uma hora, assim, que eu não sei como que eu não fui mandada embora. Acho que eu não fui mandada embora porque o nosso chefe, ele era muito querido, assim. Mas chegou um momento onde eu não aguentei, eu pedi demissão, porque eu tava com o meu emocional muito mexido, muito abalado, eu não tava mais conseguindo fazer. Os programas que eu tava conseguindo terminar foi por causa que eu tive amigos muito queridos que me ajudaram a terminar e que ficavam comigo, às vezes até de madrugada, pra me ajudar a terminar o programa. Na época eu nem sabia que eu tava passando porque não se falava em burnout aqui no Brasil. E a gente não tinha... Nosso YouTube tava começando, né, em 2010. A gente não tinha as informações que hoje tem, né? Então, olhando assim, lembrando, eu tava passando por burnout também. E eu também tive uma maior intolerância de sociabilização, assim. Eu lembro que eu tava numa época que eu comecei a me isolar bastante. Eu queria passar bastante tempo na natureza e menos tempo com pessoas. E a esgotamento autista é um fenômeno que afeta significativamente a vida das pessoas. Então, ela pode impactar a vida de várias maneiras, até isso pode custar a sua independência, né? Pode custar o emprego. Ela afeta a autoeficácia dessas pessoas. Ela pode começar a ter a sensação de incapacidade e isso afetar muito a autoestima dessas pessoas. Ela também pode trazer sentimentos de culpa, de remorso, de culpa por não fazer o que deveria estar fazendo, de não estar conseguindo fazer aquilo que precisaria estar fazendo. Ela traz também sentimentos de remorso, onde a pessoa acaba tendo que desmarcar compromissos que tinham feito, atividades sociais com amigos e com família, por não conseguir participar. O sentimento de não conseguir funcionar dentro da família, de como as outras pessoas da família esperam que ela funcione, né? Incapacidade a sensação de não dar conta, de estar nesse mundo. Eu coloquei aqui algumas coisas que eu percebo que eu tô sentindo, que eu venho passando, assim, que é um sentimento de ser incapaz de funcionar nesse mundo, né, nesse sistema atual. É uma condição que é, de certa forma, debilitante e que afeta muito a qualidade das pessoas. E principalmente afeta muito o emocional pela falta de apoio e pela falta de aceitação e entendimento da família, das pessoas ao redor. Então ela acaba trazendo a depressão, a ansiedade e há também muitos casos de automutilação e tendências suicidas. Então é isso, muito obrigada por assistir esse vídeo. Se você conhece alguma pessoa autista que você acredita que pode estar passando por isso, encaminhe para ela, porque eu acho que isso pode ajudar ela a se entender melhor. E se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreva no canal, deixa seu joinha. E também deixa no comentário se você está passando por isso, se você achou que isso tem a ver com o seu momento, como que está sendo para você. Eu acho que quanto mais a gente compartilhar, né, a gente compartilhar nossas experiências, a gente vai se entendendo melhor. A sua participação aqui é muito valiosa e ajuda a enriquecer a conversa aqui nos comentários.
Ajuda a outras pessoas que estão passando pela mesma coisa também a se entender melhor. E se você estiver compartilhando sua experiência também, lembre de colocar a hashtag. Não vou falar em inglês, né? Vamos pôr em português pra gente conseguir se achar melhor aqui no Brasil e em outros países que falam português. Burnout autista. E é isso. Tchau e até o próximo vídeo.